começando a nossa última aula, nosso último encontro, a oitava aula. Parecia que ia demorar tanto, né, gente? Você fala, nossa, meu Deus, 2 meses já se foram. Foram 2 meses. Parabéns a todos que chegaram aqui. Na próxima semana, eu já libero para vocês o link. Eu vou ver se eu consigo liberar essa semana o link da turma passada para vocês. Aí vocês já entram. Eu vou pedir para vocês, quando terminar a aula hoje, vocês todos, eu vou deixar o grupo aberto, coloquem o e-mail de vocês, porque vocês terão um certificado. Eu não dei da turma passada também, vou dar tudo de uma única vez, né? O certificado da turma passada, o certificado da turma de vocês. Para que serve esse certificado? Ele serve a título de conhecimento, tá, gente? Não é um certificado para constelar, não é nada disso, mas serve para você mostrar para sua mente, para você, para suas emoções que você busca. Isso é maravilhoso, né? Foram 2 meses de muito aprendizado, e aí vocês colocam o e-mail de vocês no grupo, que aí eu vou mandar o link da plataforma lá da Eduz, que é da Nutro, e aí vocês acessam, vai estar acessível para vocês as aulas anteriores, tá? Que vocês vão ver que é bem diferente. É o mesmo tema, mas é bem diferente, tá? Vão ter coisas que não teve nesse, então você vai agregar as duas. E daqui 15 dias, no máximo, a aula de vocês já sobe na plataforma. Aí eu aviso no grupo, ó, a aula de vocês também já está lá, certo? A minha intenção é que na próxima turma eu faça diferente. Eu vou fazer bem diferente. Eu vou fazer umas gravações e vou deixar essas aulas e vou complementar só com mentoria. Ao invés de ser 8 encontros, serão só 4 encontros, porque já vai ter todo o conteúdo lá. Entendeu? Então, a intenção é essa. Espero que vocês até aqui tenham aprendido bastante. E eu queria que vocês me contassem um pouquinho como é que foi para vocês até aqui, essa jornada. Gabriel, está com o microfone aberto, aproveita e já fala. Para mim foi uma boa jornada de autoconhecimento, muita coisa que eu aprendi aqui eu coloquei em prática, né? Eu nem sabia que eu fazia antes, digamos assim, por exemplo, aquela coisa do equilíbrio de você dar e receber. Eu sempre, né, a minha mãe sempre me ensinou isso, ela falou, a gente faz, né, mas a gente também, né, precisa saber a hora de cobrar, né, de falar, olha, eu já fiz aqui, agora você tem que fazer você também, né? E aí eu aprendi que era essa questão do equilíbrio, então tem muita coisa que a gente acaba fazendo sem saber, a gente aprende o real significado. Legal, que bom. Fico feliz por ter agregado. A Karen, obrigada, Gabriela. A Karen estava falando. Fala aí, Karen, comenta aí como é que foi as suas últimas descobertas. Tá, eu estava comentando com a Di que sexta-feira eu comecei a mexer no Family Search e encontrei um ancestral meu registrado, né, dentro da árvore genealógica de 1500 e pouco. Eu consegui, através alguém, eu não sei quem foi, né, mas eles foram registrando e chegou num ancestral meu de Portugal, lá de 1600, 1500. E sem contar, assim, que é bastante gratificante, né? Parece que tu tá enxergando, não tinha foto, não tinha nada, né? Mas parece que tu tá entrando em contato, assim, com essas pessoas, né? Foi muito gratificante, assim, descobrir tudo isso. E sem contar também da família da minha mãe, que a gente achava que o nome do meu bisavô era João, e, na verdade, o nome dele não era João, não, era Giovanni, que era italiano, né? E foi uma pessoa que chegou na casa dos meus avós, depois de um certo tempo, com uma trouxinha tipo pica-pau, assim, sem documento nenhum, nada, nada, simplesmente nada. E foi enterrada praticamente indigente, porque não tinha documentação. Mas eu digo que, para mim, foi bastante gratificante toda essas histórias, né? Esse autoconhecimento, a busca pela minha ancestralidade, isso é bastante gratificante.
E ótimo, isso agrega, né, gente? Agrega e amplia a nossa percepção do mundo, ajuda a gente a ajustar as nossas expectativas, porque às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande no outro, e quando a gente tem uma visão sistêmica da vida, a gente fala, poxa, não tá tudo certo do jeito que tá, a gente só precisa ajustar, né, os movimentos da vida para poder acolher tudo isso e gerar uma expectativa em nós, né, e não na vida do outro, naquilo que o outro pode nos entregar. Então, é muito maravilhoso a gente olhar o ser humano como um humano mesmo, né? Não é, ai, fulano não fez porque não gosta, fulano não fez porque não sabia, né? Porque não podia, porque estava limitado. Isso é maravilhoso. Obrigada, Karen. E você, Pátia, conta aí como é que foi para você até essa data. Oi, gente, boa noite. Dia, assim, para mim, desde que eu fui no Missão Despertar, tem sido um divisor de águas na minha vida. Então, muita coisa, eu já havia lido muita coisa, mas não tinha esse conhecimento como você fez com a gente, né, todo esse cuidado de explicar, de dividir esse conhecimento, para mim tem sido fantástico. Eu percebo que muitas coisas, como até o Gabriel falou, desse lance do dar, né? Eu estava com uma amiga na sexta, ela falou assim para mim, Paty, você sempre fez por todo mundo, né? E qual é o que você tem sentido agora, né? De você ter buscado o autoconhecimento? Eu falei assim, porque agora é um momento meu, é um momento que eu enxerguei que eu preciso ser curada, que eu preciso ser amada, que eu também preciso de cuidado. Eu passei a vida toda cuidando e não tive a oportunidade de ser cuidada. Então, para mim tem sido fantástico. Não sei nem como vai ser agora. Já estou aqui contando, ai meu Deus, hoje acaba com a de segunda, aí vai acabar o Aura Master. Eu falei, o que eu vou fazer segunda-feira de manhã, né? Que a cabeça já está meio Não, condicionada, sabe? mas isso é o bom, gente. Isso é bom. Sabe por quê, Paty? A gente condiciona a nossa mente a um monte de coisa. A gente condiciona a uma novela, a um Big Brother, a uma série, a um monte de coisa. Coisas que vai, vamos dizer, distrair, né? Uma distração, mas não é algo que vai agregar conhecimento e fazer um processo evolutivo, né? Então, é maravilhoso essa necessidade do saber, isso é muito bom, mas fica calma que tem coisa boa vindo por aí, vai ter, ó, no mês de junho vai ter 3 desafios, gente, aí tem que escolher um dos 3 para participar, porque, olha, vai ter o DNA da prosperidade, vai ter, a Karen já participou, né, Karen? Karen já, vai ter o detox emocional e vai ter o de crenças, tem um de crenças que eu vou fazer, todos eles vão ser 21 dias, entendeu? Aí eu vou fazer os 3 agora, não dá para fazer os 3, tem que escolher um para fazer, faz um, na hora que eu trouxer o outro, faz o outro, que aí eu não vou fazer em julho, eu vou fazer só em agosto, outro desafio, e vai fazendo para não parar nunca, sabe? Para poder estar sempre no processo evolutivo. Logo, logo você está vindo para o Águia também, que vai ser um divisor de águas. Então, gente, o processo é esse, entendeu? A gente entra numa faculdade para fazer uma formação, para ter uma profissão, para ganhar dinheiro, e a gente não cuida disso. E agora, com essa oportunidade que a gente traz aqui, eu gosto muito de ensinar, eu gosto de fracionar o conhecimento, porque eu não gosto de jogar tudo de uma única vez, porque quando você joga, a pessoa fica perdida. Eu gosto de dar esse processo, onde você vai devagarinho e vai construindo um saber. E a partir dali, é só continuar, né? Obrigada, Paty. Foi muito, muito bom, viu, Di? E tudo que você foi explicando em relação à família, assim, você vai perceber, eu fui percebendo, sabe? Dentro da minha casa tal coisa acontece porque não tinha a questão do perdão, ou por não aceitar, ou por me colocar acima dos meus pais, e tipo, eu não, eu vou pagar essa conta para vocês. Esse mês eu tô assim, não, olha, eu entendo, mas a responsabilidade é de vocês. Isso, falar para você que é um tratamento na minha Ah, vida. sei, A entendeu? Samara divide o apartamento aqui comigo, sabe que eu já não tenho paciência, eu já vou lá, eu já pago, eu já dou dinheiro, eu falo, não, agora não, eu tô assim, me controlando, e foi muito bom. Sou muito grata, viu?
Muito legal. obrigada mesmo. E eu Feliz. quero continuar nessa jornada aí, porque eu preciso. Com certeza, que bom, fico feliz. E você, Samara, conta aí, meu anjo. Então, vamos lá, né? Para mim, eu tinha começado já a ler um pouco, né, sobre, mas é sempre bom. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter muito claro, né? Para mim, assim, as coisas, preciso entender muito para aceitar certas coisas, né? Então, durante o CIS, assim, foi muito legal para mim a questão a importância de conhecer a história. Porque, para mim, como tanto meu pai e minha mãe migraram de uma região e se conheceram em outra, os dois são da Paraíba, mas se conheceram no Pará. Devido a uma usina, eles foram para lá. E aí, para mim, a minha família começava a partir dali, né? Daquela geração que estava ali. Não que eu não tivesse consciência que tinha outras pessoas, mas o meu ciclo de convivência, o meu laço mais forte era com aquele ali. Então, muitas vezes, era até briga, era até situação de briga, assim, né, com a minha mãe, que ela vinha, olha, essa aqui é uma foto do meu primo, do meu tio. Eu, mãe, não quero saber, para mim não é família. Tipo, era muito assim. E aí hoje eu vejo que a importância da história, né, das coisas que vão se arrastando, né, não só no sangue, né, no DNA que vem no nosso sangue, literalmente, mas no DNA que vem na nossa história, né? Sim. Então foi muito legal a questão de enfatizar, né, de trazer à consciência a importância da história da nossa família, né? Não é nem sobre a nossa história. A nossa história a gente ainda está construindo, mas aquela que já foi, que passou, né? É muito legal também entender o porquê que as pessoas agem de uma forma, né? Quando você começa a ter clareza, ter consciência, você consegue entender por que fulano age daquele jeito. Sim. E às vezes você consegue entender aquilo que está acontecendo ali à sua volta, porque você tem consciência das leis sistêmicas, né? Das leis do universo, da ordem do amor, enfim. Sim. E aí, quando você entende que você está infligindo alguma coisa, e aí vai acontecendo outras, aí você começa a ter mais clareza, ter mais entendimento, né? Você pode evitar, né? Evita problemas. Exato, acho que quanto mais você tem consciência, você consegue minimizar as situações e melhorar tanto o seu dia como do próximo também, né? Daqueles que estão em volta. Então, acho que os pontos chaves foram esses, digamos assim, da trajetória. A importância da história, né? Que você acaba, dentro da história, você acaba excluindo outras pessoas, aí você fere uma das leis, Sim. né? Do pertencimento, logo a primeira lei. Então, quando você começa, né, uma coisa vai desencadeando, a questão do dar e receber, ele é muito, muito forte, né? Eu estava, acho que lendo, eu estou quase no finalzinho da autobiografia do Ai, Bert, que legal. estou bem no finalzinho, assim, então, é algo que você também falou, acho que na última aula, quando você dá demais e a outra pessoa não tem a forma como ela retribuir daquilo ali, não é que ela não queira ou ela não tem como retribuir, e eu também li no livro dele, a outra pessoa se sente pressionada e se vai, né? Eu acho que é até É uma pressão, que o próprio sistema age em cima da pessoa que ela não consegue ficar. É incrível. eu acho, ele trouxe um exemplo muito real, acho que no livro, de que, por exemplo, quando é um casal e aí o esposo paga a faculdade, né, da mulher e depois fica cobrando, sei lá, perde o emprego e cobra aquilo, ela acaba concluindo o curso e depois abandona, né, o casamento, ou ao contrário, tanto faz. Porque é uma pressão muito grande, é uma cobrança mesmo que não seja dita, mesada. Então, Sim. são vários pontos muito, acho que muito válidos, né? Mas é isso. Eu estou no finalzinho do livro dele, tem alguns pontos meus polêmicos ali, mas Tem estou chegando. bastante coisa polêmica, principalmente sobre a religião, mas é muito bom quando a gente expande, né? E a gente abre bem a mente, porque o Bert foi uma pessoa muito
perseguida. Todo mundo que vem trazer uma coisa nova acaba sofrendo uma pressão, né? E às vezes é até mesmo ridicularizado. Mas eu acho que não, tenho certeza, o conhecimento que o Bert trouxe para nós ampliou, assim, ajudou muito. Gente, eu fiz um curso com as crianças agora, no dia 13 de maio, vocês não têm noção. Eu fiz com eles um mini treinamento onde eu expliquei para ele as leis sistêmicas, as 3 leis sistêmicas, e até depois, uma semana depois, fiz uma reunião com eles e eles sabiam me falar sobre as 3 leis. E é uma coisa que não é... Às vezes é muito mais complicada para nós adultos entendermos essas leis do que a criança que está vindo agora. A criança, quando você fala que existe 3 leis que regulam os relacionamentos, que é isso, isso e isso, eles entendem muito mais rápido. E eles agregam isso na vida dele, que é a pedagogia sistêmica, né? A pedagogia sistêmica ela é maravilhosa, que ajuda ao desenvolvimento da criança de uma maneira ampla, onde ela consegue dar nome àquilo que ela está sentindo e saber regular, se autorregular, né? Porque tem gente que acha, isso aí não é coisa de criança. É sim, criança ela tem tanta capacidade quanto nós de conseguir ajustar as suas emoções, né? Então vamos lá, meu povo, hoje nós vamos concluir com a última aula que eu deixei para colocar na última, por quê? Porque o tema perdão é um tema muito polêmico. Porque a gente olha o perdão através da religião, porque foi apresentado assim para nós. Não adianta a gente falar, não, foi a partir da religião que veio o perdão, né? Que a gente consegue entender o perdão. Perdão, assim, pela religião, o que acontece? Se a gente for olhar, aqui a gente não vai entrar no mérito da Bíblia, quem escreveu, quem reescreveu, quem puxou sardinha para o seu lado, quem não fez, porque a gente sabe que quem conta um ponto aumenta um ponto, quem conta um conto aumenta um ponto, e cada um pegou as escrituras sagradas e foi construindo a sua própria verdade, puxando cada um para a sua denominação. Então, não é a religião em si que é ruim, são as pessoas que conduzem a religião para um aprisionamento, tá? Então, na Bíblia, está escrito que a gente precisa perdoar 70 vezes 7, e perdão, precisa perdão. Então, tem muitas vezes que fala do perdão como aquilo. A Paty fez alguma coisa para mim, eu já até comentei isso numa outra aula, aí eu digo para a Paty, eu preciso que você me perdoa. A Paty vai falar, tá bom, te perdoo. Mas não é o perdão não é isso, gente, isso não é perdão. Vocês vão entender na aula de hoje o que a constelação fala sobre o perdão. O que o sistêmico fala, não é o Bert que inventou um perdão de uma forma diferente, ou tirou a coisa da religião para a gente não tem nada a ver com isso. A gente precisa ampliar a cabeça, a mente, porque o Bert ele fala de filosofia, tá? O Bert não trouxe algo da religião católica, porque depois de um tempo ele abriu mão da doutrina católica para ele poder entender gente, pessoas, através da psicanálise, da psicologia, os processos mentais e também a filosofia, que é anterior a qualquer religião. A filosofia é a busca do homem para o entendimento dele mesmo. Então, o Bert ele vai muito por essa linha e a fenomenologia. O que é a fenomenologia? É o fenômeno em si acontecendo ali, não é aquilo que a gente... tem que ser desse jeito. Gente, um fenômeno. Você vai ver algo que é muito peculiar daquela família, algo que é muito peculiar daquela outra cultura. Não dá, às vezes, para a gente achar que todo mundo tem que ser igual, tá? Então, o Bert, ele parte muito disso aí, e é algo muito neutro, tá? Muito neutro. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o perdão, vou abrir aqui para dividir junto com vocês, deixa eu ver onde é que está. Eu sei que na primeira tentativa aparece, depois desaparece, vamos lá. Vocês estão vendo a moça com as mãos na corrente solta? Está escrito compreensão, aceitação e perdão? Não. Então, vamos lá. Esse computador, ele é assim mesmo.
Agora sim. Então, vamos lá. Começamos por aqui. Compreensão, aceitação e perdão. Tá? O Bert traz uma compreensão que leva ao perdão. Tá? Não é eu te perdoo ou você me perdoa. É muito, muito, muito mais profundo do que isso. E vocês vão entender... Espera aí, deixa eu ver se vai mudar. Mudou, gente. Mudou, né? Será que de verdade, não estou nem dizendo porque a Samara já leu o livro, ela já entendeu um pouco sobre isso, quem já compreende um pouquinho mais sobre as constelações, já sabe, mas nós, vamos dizer, seres humanos leigos desse conhecimento, é possível perdoar? É a opinião de vocês, faz assim, assim ou mais ou menos. Na vivência de vocês, tá? Eu estou falando da vivência de vocês, não estou falando nem da constelação. Estou falando da vivência de vocês. É possível alguém te machucar no nível e você nunca mais se lembrar daquilo? Não é, né, gente? Porque a não ser que você tenha uma amnésia, faz uma lobotomia, corta um pedaço do cérebro para tirar aquela memória, mas a memória ela vai ficar. Pode ser que a memória não esteja tão carregada de dor, mas a memória está ali. Se você sofreu uma traição de uma pessoa que você amava muito, se você sofreu um abandono, uma rejeição, essas feridas emocionais que nós trazemos dentro de nós, ela fica aí, gente, não tem como, a gente vai sentir, a gente vai se machucar durante uma vida inteira. Eu até brinquei com vocês no início da aula, lá no comecinho, que quando a gente desce, né, Deus diz assim, ó, você está indo, chega lá embaixo, ó, você vai perder toda essa memória do que você já sabe, então você vai zerar. É uma brincadeirinha só para a gente entender que a gente veio para o mundo onde, como espíritos, viemos viver na matéria. Para viver nessa matéria, a gente tem que saber entender as coisas da matéria, que é as emoções, que o espírito, quando a gente está só no espírito, a gente só vibra em uma frequência, e é só na frequência do amor. Quando a gente vem e se encarna num corpo, vem para um corpo de carne, quando a gente fala encarna, é um espírito que entra num corpo de carne. Né? Então, quando a gente tem essa matéria, né, que não é uma matéria, é uma energia condensada, a gente precisa viver aqui dentro deste corpo. Nesse corpo ele tem necessidade fisiológica de fazer xixi, de fazer cocô, de comer, de fazer sexo, de conversar, de se comunicar, um monte de coisa. Coisa que o espírito não tem. E quando a gente chega aqui para passar por essa experiência, toda essa nossa jornada é uma grande lição, é um grande aprendizado. Só que a gente fica tão apaixonado por viver na vida que a gente vive, com a profissão que a gente tem, com os filhos que a gente tem, com o dinheiro, com o carro, com tudo, que a gente esquece dos aprendizados do espírito, da matéria, do espírito na matéria, aí é onde a vida começa a levar a gente por caminhos meio tortuosos, é onde a gente precisa entender e aprender. Aí a gente começa a compreender e estudar um pouquinho mais das coisas para dar um ajuste. Então, é impossível um ser humano não passar nesse mundo e não ter uma dor sequer. Ele vai sofrer, ela vai sofrer. Nós não estamos isentos do sofrimento. Tá? Então, na visão sistêmica das constelações familiares, o perdão é visto de uma outra forma. Não é possível você pedir perdão para alguém, porque ninguém tem o poder de nos perdoar. Por que não tem o poder de perdoar? Porque quando eu peço perdão de alguma coisa que eu fiz de errado, eu estou dizendo para a pessoa, fulano, esquece o que eu te fiz, porque isso aí não adiantou, isso aí não foi nada. É como, sabe quando uma criança cai, que a gente diz, levanta, não foi nada, mamãe vai beijar para sarar. Você está invalidando a dor que o outro sentiu por um episódio que aconteceu. Então, vamos dizer que eu tenho amizade com a Paty muito profunda e que, de repente, um dia eu traio a amizade. Poxa, ela vai querer me bater.
bater, ela vai querer ficar com muita raiva, vai ficar com raiva de mim, vai dizer, olha, eu não acredito que você fez isso comigo. Aí eu chego para ela e digo, mas me perdoa, me perdoa. O fato de eu pedir perdão não vai tirar a dor dela, da decepção que ela teve. Ou, às vezes, dentro de um casamento, você sofre uma traição, e aí a pessoa diz, mas me perdoa. Você fala, cara, eu até entendo tudo isso, mas é tão difícil você arrancar a dor daquilo que você sofreu de dentro de você e o outro, porque quando você arranca, quando você tenta, quando você acha que é assim, é como se você invalidasse a sua dor. Você não tem o direito nem de ficar chateado com a pessoa que te machucou, porque lá vem a pessoa dizendo, tira a culpa aí de mim e põe em cima de você. Porque o perdão, quando uma pessoa pede o perdão para outra, é dizer exatamente isso, a sua dor não me importa, o que você tem que fazer é esquecer o que eu fiz para você. Porque eu preciso ficar bem, porque eu estou me sentindo mal, porque eu te prejudiquei. Conseguem compreender isso, gente? É tão simples. Né? Mas para a gente, no sentimento, parece que é muito complicado. Aí, quando a gente aprende que a gente tem que dar a cara para o outro, se um bateu de um lado, você tem que dar outro, você não pode guardar. Então, a gente começa a ficar um conflito na cabeça. Eu falo que da constelação, gente, quando eu aprendi constelação, a coisa que eu mais sofri para aprender foi a questão do perdão. Que eu dizia, não, gente, mas não é possível. Como é que eu não vou perdoar alguém? Eu vou ficar guardando essa raiva? Aí eu entrei numa outra compreensão, que não é eu dizer assim, fulana, eu não vou te perdoar. Eu vou guardar isso dentro de mim. Não é sobre isso também. Não é sobre você guardar memória de dor. Não é sobre você culpar. Não é nada disso. Não é nada disso. É você entender que o outro te machucou, porque ele também está dentro de um processo evolutivo no mesmo plano material que você. Caímos todos de paraquedas no planeta Terra. Tivemos uma amnésia de um monte de coisa que talvez a gente já soubesse, mas que a gente veio aqui para aprender algumas outras coisas. Quando a gente chega aqui, a gente traz do nosso sistema toda a história das pessoas que vieram antes da gente, que a gente nem sabe nada sobre eles, mas que dentro de nós guardamos um script, nós guardamos uma programação que vem lá de trás, e pobrezinhos de nós, não sabemos de nada, e vamos encontrando pessoas que nos traem, pessoas que nos maltratam, a gente que maltrata o outro, e vai virando nessa bagunça. Aí a gente aprende que precisa perdoar, 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 e a gente nunca entende de verdade o que vem a ser um perdão. A hora que a gente começa a compreender tudo isso, a gente fala, cara, é simples, eu só preciso, vou trazer uma história minha, vou inventar uma história minha com a Paty aqui. Eu só preciso entender que se eu trair a amizade da Paty comigo, eu possivelmente estou muito emaranhada em algumas coisas, que eu não estou dizendo isso para justificar nada do que eu fiz, mas que a outra pessoa, eu preciso compreender que o que eu fiz machucou ela, e a reação dela em relação ao que eu fiz para ela, eu preciso acolher, é a consequência. Se ela quiser me bater, se ela quiser ficar com raiva de mim, se ela quiser, sabe, falar de mim também, ela está trocando comigo. Mas aí não é vingança? Gente, aí que a gente tem que entender lá o dar e o receber. Se eu quero ter um vínculo com a Patrícia e eu traio a amizade dela, eu preciso reparar esse erro. Aí eu digo para ela, Patrícia, eu sei que o que eu fiz para você foi muito triste, foi muito difícil de lidar. Eu compreendo que eu fui uma traíra, sei lá, eu não fui uma boa amiga. Eu entendo que você está sofrendo, eu sinto muito pelo que eu fiz. E aí a Patrícia diz para mim, olha, Di, eu entendo que você entende que você me prejudicou, mas eu vou ter que ficar uns 2 meses sem falar com você, porque eu não aguento olhar para a tua cara. E aí eu vou falar, nossa, como você é mal. Não, é o jeito que ela acolheu a dor que eu provoquei para ela. E eu tenho que acolher as consequências.
Ela me deu uma gelada e diz, ó, eu vou ficar uns 2 meses sem falar com você, esquece meu número, não sei se depois disso a gente vai conversar. Eu vou sofrer muito porque é uma amizade que eu prezo, só que eu vou acolher as consequências. Diferente de eu pedir perdão para ela. Ai, você me perdoa? Aí eu vou continuar. Gente, qual é o aprendizado que eu tive disso? Percebe a diferença? Eu não invalido o que eu fiz, eu não digo para o outro, porque quando eu peço perdão, eu digo para o outro, esquece a sua dor, o importante é que sou eu tenho que ficar bem, porque se você me perdoar, eu já estou feliz, tá? Problema teu, você com a tua dor que eu te fiz em você. É uma maldade, a pessoa sofre 2 vezes. Ela sofre porque ela foi prejudicada, eu ainda vou lá e ainda pressiono, eu gero uma pressão em cima da pessoa. Como assim? Você não vai me perdoar? Que é isso? Nem foi tão grave assim. Ainda fico por cima. É como se eu invalidasse. Entende? Eu pego a responsabilidade da dor que eu fiz nela em cima dela. Conseguem compreender isso? Eu estou batendo na mesma tecla só para vocês entenderem, tá? Então, eu vou ler aqui embaixo, ó. Não se deve pedir perdão, pois nenhum ser humano tem o direito de perdoar alguém. Quando alguém pede perdão a outro, está simplesmente jogando a sua responsabilidade de culpa em cima da pessoa que foi prejudicada. Então, eu prejudico a Paty e, além de tudo, ainda tenho que falar para ela me perdoar? Como assim? E o que eu fiz? Eu não vou pagar o preço, eu não vou ter consequência, o meu ato vai ficar impune? Como assim? Percebe? Então, quando eu peço perdão para o outro, eu estou transferindo a culpa para ele novamente. Então, a pessoa, além de sofrer, sofre ainda porque eu não quero me responsabilizar por aquilo que eu fiz. Conseguiram compreender isso, gente? Eu demorei muito tempo para compreender isso, porque do jeito que eu ouvia as pessoas falarem, eu falava, gente, mas como? E eu tinha vergonha de perguntar, tá? Ficava com vergonha. Eu fiz um curso, 2 cursos, fiquei, meu Deus, mas como assim? Aí eu fui estudando, falei, cara, é simplesmente isso. É você tirar do outro a responsabilidade dele arcar com as consequências do ato que ele te fez, e você tem que. E ele tem que ficar bonitinho na história, você se lasca, e o outro não. Ah, tá errado. Porque aí a lei do dar e do receber. Então, você toma a consequência do que você fez para você aprender não fazer de novo. Entendeu? Então, assim, as relações elas ficam muito mais leves.